Boa tarde a todos, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4 de fevereiro de 2023, sábado às 16h20, para estudo dessa obra, não é? Paulo de Tarso e as Leis Morais. O autor dessa obra é Guilherme Del Valle da Silva, é uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, uma obra maravilhosa que todos nós estudamos e tem trazido muitos ensinamentos para todos nós. E nós estamos iniciando, já começamos a semana passada, hoje estamos dando continuidade ao capítulo que trata da lei de reprodução, Paulo e Abigail, né? Mas antes de nós iniciarmos aí o nosso estudo, nós vamos aqui fazer a nossa prece de agradecimento. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui reunidos, Senhor, para estudarmos mais uma vez esta tua doutrina abençoada e as obras que envolvem as orientações, os ensinos de Paulo de Tarso. Neste caso, é o estudo de Paulo de Tarso, aliado às leis morais que se encontram aqui no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? Que é o capítulo 8, que trata das leis morais. Então, nós só temos a agradecer ao Senhor, agradecer a Francisco de Assis, agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha nesses estudos, pela parceria, pela inspiração, pelo amparo, pelo consolo, e agradecer também ao Pai que nos permite nos reunirmos para estudar. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz e o teu amor esteja sempre a nos envolver. Graças a Deus. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, nós vamos iniciar no segundo parágrafo, mas eu vou ler o primeiro logo, né? Que ele diz assim, semana passada nós ficamos só no primeiro parágrafo. Então, eu vou ler novamente o primeiro parágrafo para entrar na aula de hoje. Ele inicia esse capítulo com um trecho da Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 14, desculpe, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse impuro. Então, ele mostrou, e nós vimos na semana passada, que a tal da impureza não está na coisa em si, mas está na nossa cabeça, né? A impureza não está no objeto, não está na coisa em si, como ele diz aqui, né? Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse impuro. Então, a maldade, a impureza, a maledicência está na nossa mente. Às vezes a gente olha uma coisa, é a coisa mais inocente do mundo, mas dependendo da pessoa, ela pode maldar aquilo. E ao maldar, ela pode criar, né, uma coisa louca em torno daquilo, quando pode, às vezes a coisa é totalmente inocente. Então a maldade não está, como ele diz, na coisa em si, mas sim a impureza está sempre na nossa cabeça, na nossa mente. Aí ele está falando, ele vai entrar no assunto da sexualidade. Então, ele diz, a sexualidade é energia criativa. O desafio para nós, seres humanos, é educá-la para os propósitos sublimes da existência. Então, como fazer? Qual o melhor método para esse mistério? Casamento, a poligamia ou a abstinência sexual? Como Paulo de Tarso conseguiu canalizar essa energia em benefício de toda a humanidade? Então, nós tratamos sobre isso, inclusive nós falamos sobre castidade, e vimos também que a castidade não está no corpo físico, ela também está na alma. Já que a impureza também está na nossa alma, na nossa mente, a castidade também.
ela está na nossa mente. As pessoas, elas falam do corpo. O corpo casto. Existe o corpo casto quando a mente é suja? Na minha concepção, que ninguém é obrigado a concordar comigo, eu acho que não. Que castidade é essa quando a mente é suja? Né? Nós somos aquilo que pensamos. Só se você for uma pessoa que estiver ligada só a questões da matéria. Aí sim, as questões da matéria, que é o preponderante, já está. A pessoa nunca teve uma relação sexual, então ela é casta. Mas eu estou me preocupando só com a matéria. Agora, se eu for me preocupar com o espírito imortal, quantas pessoas são castas fisicamente, mas são, nossa, devassas completamente na sua mente? E o que é importante? O que é mais importante para o espírito? É o corpo ou é a mente? É a mente, né? Não tem aquela passagem que diz: nós somos aquilo que pensamos? Nós refletimos no espelho o quê? O nosso interior. Quando você começa a apontar muito o dedo para o outro, o que será que tem por trás disso? Não será o teu reflexo que você está vendo no outro? Então, a gente, né? No meu entender, a mente está na base de tudo. A mente está na base de tudo, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque como Jesus falou, túmulos caiados, bonito por fora, mas por dentro é só podridão, não é? É só podridão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então eu tenho esse pensamento em relação à castidade, tá? Eu penso na mente, eu não penso no corpo. Outra coisa, nós vamos precisar do livro dos Espíritos. Sempre que a gente fizer um estudo, é sempre bom ter o livro dos Espíritos perto da gente, tá? Então, aqui, no segundo parágrafo, ele vai dizer assim: iniciamos as reflexões com a indagação de Allan Kardec aos espíritos. Ele colocou aqui a questão, mas eu gosto de pegar aqui no livro dos Espíritos. Então, aqui no livro dos Espíritos, questão 695, ele até colocou ali, está na parte terceira, capítulo 4, lei de reprodução, 695. A pergunta eu vou ler aqui, será contrário à lei da natureza o casamento? Ele até colocou essa pergunta no livro, tá? Será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres? Aí olha a pergunta da espiritualidade. É um progresso na marcha da humanidade. Então, ele perguntou, será contrário à lei da natureza o casamento, a união permanente entre dois seres? E eles respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Repare que ele não falou do papel, tá? Ele falou que o Kardec usou a palavra casamento. Casamento. Por quê? E olha quando esse livro foi escrito. 1857, o Livro dos Espíritos. Kardec usou o que era comum naquela época. Um homem e uma mulher vivendo juntos, tinha que ser casado, não era assim na época de Kardec? É lógico que já havia uniões sem o papel, claro que havia, mas era tudo muito o quê? Restrito, né? Um homem na época de Kardec. Porque a gente sempre tem que lembrar da época que a coisa acontecia. Então, na época de Kardec, um homem e uma mulher vivendo juntos era uma coisa assim, sabe? Não era comum. Não era comum. E quem vivesse assim,
vivia escondido. Então, Kardec vai falar do casamento. Casamento, do papel passado, né? Casamento. Fosse em cartório, fosse em igreja, porque naquela época, eu me lembro, que o casamento civil era feito durante o casamento. Pelo menos que eu me lembro dos meus tios que casaram quando eu era criança. Meus tios casaram, eu tinha todos os irmãos do meu pai, quando se casaram, que eu era mais ligada à família do meu pai do que da minha mãe. Então, todos os meus tios, quando casaram, foram 2 moças e um rapaz, 3. Eu tinha de 8 para 9 anos. Então, o que eu me lembro? Que o casamento civil era feito durante o casamento religioso. Então, o padre parava a missa, pegava o livro, aí via o tabelião, assim, era tudo durante o religioso. Não sei como eles faziam. Quando foi o meu foi assim, 3 dias, uma semana antes, eu fui na igreja, aí estava lá o tabelião, eu fiz o casamento do civil, uma semana antes. Uma semana depois eu fiz o casamento religioso. Aí, na hora da igreja, só se deu papel, né? Mas o civil foi na igreja, tudo foi dentro da igreja. Mas na época de Kardec, não. Na época de Kardec, o casamento religioso, nossa, tinha toda aquela primazia, né? E ali no meio eram os documentos que se assinava. Então, Kardec vai falar de casamento. Mas olha o que os espíritos falam. Porque ele bota a união permanente, eles dizem, é um progresso na marcha da humanidade. Casamento ou união, entendeu? Que o Kardec botou. O casamento, isto é, a união permanente de 2 seres. Então, o Kardec aí abordou os dois pontos: casamento e união permanente, mas ele fala união, tá? É contrário à lei da natureza, então é um progresso da humanidade. Então, colocou bem claro: progresso, tá? É progresso. É assim que a espiritualidade vê a união entre 2 seres. Aí ele vai dizer aqui, agora é o Guilherme, dizendo aqui no nosso livro, a questão acima está contida no capítulo 4, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre a lei de reprodução. Os benfeitores espirituais esclarecem que a reprodução é lei da natureza. Sem ela, o mundo corporal pereceria. Apresentam o casamento, monogamia, como modelo mais adequado para o cumprimento dessa lei, pois na poligamia não há ligação pelo sentimento entre os seres, apenas sensualidade. Então, a espiritualidade, ela apresenta a união de 2 seres, tá? Ela não quer dizer a gente não quer ser radical, né? Mas, se a gente analisar friamente, até dentro daquilo que a minha mente, dentro da evolução que eu me encontro, possa alcançar, pode ser até que amanhã pense diferente. Você, numa relação, como o povo fala por aí hoje, atualmente, trisal, né? Já é 3 numa relação. Na minha mente, no meu grau de evolução, é complicado. É complicado. Hoje em dia tem, né? Está muito comum o trisal, 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher. Tem, que agora o pessoal, antigamente ficava muito assim, na parte de fora das revistas, esse tipo de relacionamento. Nos anos 80, nos anos 90, né? Tinha aquelas revistas, e aí tinha uma seção das revistas para esses casos. Hoje não, o pessoal fala abertamente no Facebook, eu vivo uma relação a 3. O pessoal fala abertamente isso. Outro dia eu estava lendo um pessoal aí da televisão, um pessoal aí influencer, esses troços de influencer, né? Dizendo que vivem numa relação a 3 numa boa. Mas aqui, ao vivo e a cores, vamos falar ao vivo e a cores, a espiritualidade ele está dizendo o quê? E a espiritualidade apresenta o casamento como a união entre 2 seres.
tá? União entre dois seres, visando a reprodução. É claro que o Livro dos Espíritos não vai abordar a união que nós temos hoje, de dois homens ou duas mulheres. Ninguém espera encontrar isso no Livro dos Espíritos. Né? Pelo amor de Deus. Ah, mas tem que falar. Mas a gente está citando aqui o Livro dos Espíritos, 1857. Tá? Então, quando ele fala união, o casamento ou a união entre dois seres, então a gente pode até, vamos ampliar para esse pessoal assim. Mas vamos imaginar que seja essa relação como nós encontramos hoje, 2023. Encontramos o casal hétero, homem e mulher, encontramos uma relação homoafetiva, duas mulheres, encontramos a relação homoafetiva, dois homens. Tudo bem. Estamos aceitando tudo isso, englobando tudo isso como casamento, como união permanente. Mas sempre dois. É isso que eu quero frisar. Sempre dois. Passou disso, é complicado. É isso que ele está querendo dizer. Olha aqui. Apresenta o casamento. Aí, entre parênteses, botou monogamia como modelo mais adequado para o cumprimento dessa lei, pois na poligamia não há ligação pelo sentimento entre os seres, apenas sexualidade. Então, trazendo para os dias atuais, não importa que tipo de relação que seja, hétero ou homoafetiva, não interessa, há dois homens, duas mulheres, ou um casal, mas sempre dois. Dois. Porque uma relação a dois, você pode, né, ter essa relação de amor, mas verdadeira. Agora, a poligamia, três mulheres, três homens, duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher, como é que vai entrar essa relação de afetividade igual? Será que uma pessoa consegue amar da mesma maneira duas outras? É complicado, não é? Então, esses trisais da vida, quadrisais da vida, né? Esses relacionamentos múltiplos, complicado. Até quando a pessoa tem um relacionamento monogâmico e, de repente, dá, como o povo diz por aí, dá uma pulada de cerca, não dá confusão? Sem que o seu parceiro saiba, porque quando ele dá uma pulada de cerca, o parceiro dele não sabe. E quando sabe, não dá confusão? Nesses relacionamentos modernos, todo mundo sabe. Mas será que lá no fundo da sua mente não fica uma dúvida? Será que, se forem dois homens e uma mulher, será que um dos homens não pensa assim? Será que ela gosta um pouquinho mais do outro do que de mim? Se forem duas mulheres e um homem, será que uma mulher não vai pensar, será que ele não pensa um pouquinho mais, não gosta um pouquinho mais da outra do que de mim? Será que você vai ter certeza, do jeito que nós estamos vivendo, no mundo de provas e expiações, será que você vai ter certeza absoluta que o parceiro gosta de você tanto quanto igualzinho do outro? E pintou a dúvida, começa a complicar, não começa? Se entrar um ponto de interrogação desse meio desse relacionamento, já não vai ter problema? Claro que vai ter, gente. Isso tudo. Está tudo uma maravilha. Mas se, de repente, entrar na sua cabeça qualquer coisa, um ponto de interrogação, já não é a mesma coisa. Você já começa a olhar assim meio, né? Nós somos assim. Então, ele diz, nessas relações de muitas pessoas, ele fala que há mais senso-atração
pela sensualidade do que pela criatura mesma. Entendeu? Então, se você vive com uma pessoa e, de repente, você vai pegar outra, vai trazer a outra para cá, será que essa daqui, que já era mais antiga, não vai olhar e dizer para mim, a outra é mais magrinha do que eu, a outra é mais novinha do que eu, a outra não tem nenhum fio de cabelo branco, eu já tenho dois, entendeu? Aí, e será que quem está trazendo outro para o relacionamento, que é um relacionamento a dois, está buscando outro? Por que será que ele está trazendo outro? Não será talvez porque esse daqui já não está atendendo às expectativas dele? Ou ele achou outro mais bonito? Já fica assim, ó. A coisa já fica desnivelada. Então, entra essa questão da sensualidade. E quando entra a sensualidade pela porta, o amor sai pela janela. Porque vai dar confusão. Lembra da história de Esaú e Jacó? Daqueles irmãos, que um dele era casado, muito bem casado, aí trouxe uma escrava, outro trouxe outra escrava, no final a vida dele virou um inferno. Os filhos brigavam, que ele tinha filho, teve filho com todas elas, a vida dele virou um inferno, porque era ele e mais 3 ou 4 mulheres. E aquilo foi uma confusão, porque os filhos já brigavam entre eles, porque um achava que tinha mais direito, que era filho da primeira mulher, o outro achava que tinha direito, apesar de ser o filho da segunda, o outro achava que também tinha direito, apesar de ser filho da escrava. No final, ele mesmo falou, minha vida é um inferno, e meus filhos ficam brigando entre si. Então, é isso que ele está falando. A espiritualidade, ela fala da união entre dois seres, fala de casamento e fala de monogamia. Então, apresenta esse modelo como mais adequado para o cumprimento dessa lei, tá? Para o cumprimento da lei de reprodução. Por quê? Porque aí se forma uma família. Porque se você tem, e a gente vê isso na realidade, de repente uma pessoa casa, tem um filho, se separa, faz outra união com outra pessoa, tem outro filho, separa, depois faz a união com outra pessoa. Tem pessoas que não têm assim, 4, 5 filhos, um de cada casamento. Já não dá confusão, gente? Aí entra negócio de pagamento de pensão, tem que pagar pensão para 3 filhos de 3 mulheres diferentes. Já não se estabelece um caos? Pelo menos o que eu conheço, não sei se é porque a maioria do meu meio é gente com dificuldade, mas as famílias que eu conheço, que tem assim, a mulher teve 2, 3 casamentos, o marido teve 2, tem 3 filhos, um aqui, sempre tem um senãozinho, uma complicaçãozinha, porque às vezes o pai dá uma educação, aí a mãe dá outra educação, aí o marido da mãe, que é o padrasto, fala outra coisa, e no final dá um balaio de gato, e aí é Natal, vai passar Natal com o pai, o Ano Novo com o outro, aí vai viajar com um, e vai viajar quando eu queria. Então ele fala aqui, para que haja o cumprimento adequado dessa lei, o melhor é a monogamia. O melhor é a monogamia. Saindo daí, fica complicado. E se entrar nessa de poligamia, que a poligamia é quando todo mundo sabe, não quando você tem relação escondida. A poligamia é quando todos os que participam daquele grupo sabem que estão ali, morando 3, 4 dentro de uma casa só. Né? Ele fala, aí entra a sexualidade. E começa a dar problema. Eu trouxe para a gente aqui um texto
para a gente também conversar sobre isso. Deixa eu mudar aqui um instantinho. Porque são assuntos que a gente tem que conversar. Às vezes as pessoas não gostam de falar muito sobre isso. Ele vai falar aqui, deixa eu pegar aqui. Acredito que estejam todos vendo, não é? Alberto, só confirma aí para mim. Vocês todos. Tá ok. Eu esqueço, eu respondo pela imagem, aí eu vejo que você tem a E imagem. quando eu compartilho, a imagem tampa a tela, aí a gente não pode ver. Aí eu estou respondendo pela imagem. Nesse livro, Leis Morais e Saúde Mental, do Sérgio Luiz da Silva Lopes, olha, o Sérgio Luiz da Silva Lopes, a gente traz sempre ele aqui, mas é porque ele é um especialista nessa área, ele é um psicoterapeuta, ele faz atendimentos de psicoterapia, ele é um médico psiquiatra, por isso que a gente sempre traz textos dele, tá? Ele faz atendimentos em psicoterapia, e ele é um médico psiquiatra. Então, esse livro dele é muito bom. Leis Morais e Saúde Mental, além de ser espírita. É um livro também da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, do mesmo editora desse livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais. E no capítulo 4, ele fala da lei de reprodução. E ele diz assim: na relação de casal, uma dificuldade que se mostra constante é manter-se a qualidade de um vínculo afetivo. Isso é muito importante, gente. Manter-se a qualidade daquela relação, sabe? Porque muitas vezes uma relação ela começa muito bem, obrigado. Maior respeito entre o casal. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, falar, depois desliga. Como era antes, do que tem link, tá? Então, qualidade de um vínculo afetivo. Essa frase dele, eu achei muito interessante. Na relação de casal, uma dificuldade que se mostra constante é manter-se a qualidade de um vínculo afetivo. Porque, como eu falei antes, desde o casal começa maravilhosamente bem. Dali a 6 meses, o modo de tratar um ao outro é digno do esgoto. No início é meu bem, minha vida. Depois é palavrão para o outro. Ofensa moral para o outro. Seu isso, seu aquilo, vai para cá, não você que vai para lá. A gente não vê isso? Vê. É isso aí, é essa qualidade. Isso é qualidade. Quando entra, vamos dizer, a baixaria, a agressão verbal, porque tem gente que diz assim, não, na minha família, no meu casamento é agressão, não. Meu marido nunca me bateu. Porque a pessoa acredita que a agressão é apenas o contato físico, mas o verbal é agressão também. Você é um incapaz, você é um burro, você é um estúpido. Isso aí eu estou até suave, tá? Suave. Estou usando adjetivos suaves, que a gente sabe que tem outras coisas. Coisas terríveis, envolvendo moral da pessoa, aquela coisa toda. Né? Quando entra a falta de respeito com o ser humano, a qualidade sai pela janela. Tá? Então, ele fala aqui, na relação de casal, e ele é um psicoterapeuta, trabalha com casais, com famílias, é um psiquiatra, conhece do negócio. Então, na relação de casal, uma dificuldade que se mostra constante é manter-se a qualidade de um vínculo afetivo. Seja uma relação hétero, entre um homem e uma mulher, seja uma relação entre duas mulheres, seja uma relação entre dois homens, que eles estão vivendo um vínculo afetivo.
aquelas criaturas. Aí ele diz, a paixão inicial, típica do enamoramento, e quando está namorando, né? Você é a minha estrela, você é a minha lua, você é o meu asteroide, né? E vai por aí. Depois, pelo amor de Deus. Então, ele diz, a paixão inicial típica do enamoramento normalmente tende a diminuir depois de algum tempo de vida em comum. Isso faz com que o casamento, ou a união, não importa qual seja visto como algo negativo às vezes. A questão não é o casamento em si, não é a união em si, mas a maturidade evolutiva das pessoas que casam, das pessoas que se unem. Por exemplo, vamos aqui usar um exemplo. Uma pessoa vivia com alguém, né? Não importa, quando é uma pessoa, a gente pensa em nos 3 tipos, tá? Monogâmicos. Hétero, entre um homem e uma mulher, entre 2 mulheres, entre 2 homens. Para não ficar me repetindo. Pensa num relacionamento entre 2 pessoas. Um relacionamento monogâmico, tá? Só 2. Aí a pessoa, aquele relacionamento não vai bem. Termina. Tudo bem, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, aquela coisa toda. Terminou, houve a separação. Dali a menos de 30 dias, estou falando isso porque acontece. Dali a 2 meses, 1 mês, a pessoa entra num outro relacionamento. Não teve tempo nem de fazer uma faxina na casa para tirar tudo que pertencia ao outro. Vamos falar assim, né? Usar essa expressão. Já traz outro e já estrutura um novo relacionamento. Dali a mais 3 meses, aquele relacionamento também saiu pela janela. Mas saiu pela janela, já está começando outro relacionamento. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas se não, deixa o microfone desligado, tá? Aí, a pessoa mal arrumou as trouxas da outra, botou dentro de uma caixa, botou entregar em casa, já está colocando o outro dentro de casa. Como é que esses relacionamentos podem dar certo? Até pode ser que dê, não vou dizer que não dê certo. Até pode ser que dê, mas há pouca possibilidade para isso. Porque se a gente disser que não dá certo, a gente está generalizando. Mas eu acredito que há pouca possibilidade de dar certo. Você nem parou para sossegar a tua cabeça. Você nem parou para pensar o porquê que não deu certo. O relacionamento anterior, e você já está começando o outro. Então, ele diz que a questão, a união em si, o casamento, a união entre 2 pessoas, mas a maturidade evolutiva das pessoas que casam e se unem. Sabe-se que, tanto a nível emocional quanto espiritual, o ser humano estagia em uma etapa de aprendizado. E faz parte desse processo aprender a conviver com o outro. E, gente, o Sérgio Luiz da Silva Lopes não está desencarnado, não, ele é encarnado, tá? Então, aí eles aqui, sob o ponto de vista espiritual, grande parte das relações afetivas, não todas, é claro, são reencontros de antigas reencarnações. Nem todas, mas grande parte, sim. A doutrina espírita nos indica que um grande contingente de casamentos, uniões, são reencontros de almas desajustadas do passado. Muitas delas carregadas de mágoas e ressentimentos. Não todas, mas uma grande maioria. Portanto, com muita facilidade para antigos sentimentos ainda guardados nos arquivos do espírito. Rancores são reeditados a partir de vivências vinculadas a tensões que não encontram solução satisfatória, culminando em acusações e violência. Sob o ponto de vista emocional, esses reencontros
Esse reencontro se dá, em grande número de vezes, com os casais completamente despreparados para uma relação saudável. É incontestável que não basta apenas o sentimento. Eu te amo, você me ama. Para que uma relação seja satisfatória, faz-se imprescindível que alguns cuidados com a relação sejam levados em conta. Então, ele fala que existe, né? Ele deixou claro aqui, nesse parágrafo aqui, ó, sabe-se que tanto a nível emocional quanto espiritual, o ser humano estagia em uma etapa de aprendizado e faz parte desse processo aprender a conviver com o outro, a nível emocional quanto espiritual. Nós estamos em etapas de aprendizado espiritual e etapa de aprendizado emocional. E faz parte desse processo de aprendizado espiritual e emocional aprender a conviver com o outro. Entendeu? Aprender a viver com o outro. Porque normalmente é aquela coisa, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e o quarto também, não esqueçam, eu. Aprender a dividir, a conviver com o outro, para nós, no grau evolutivo que nós nos encontramos, é complicado. Então, a gente precisa aprender a fazer esse aprendizado, porque nesse conviver com o outro entra o quê? A renúncia, renunciar em favor do outro. E nós temos uma grande dificuldade em fazer isso, uma grande dificuldade. E aí ele fala, sob o ponto de vista espiritual, são os aprendizados, né? Grande parte das relações afetivas são reencontros de antigas reencarnações. Então, a doutrina fala que o grande contingente de casamentos são reencontros de almas desajustadas do passado, muitas delas carregadas de mágoas, ressentimentos, né? Você fez isso comigo, você não me respeitou, você me traiu, você me matou para ficar com teu amante, não foi isso? Você me roubou, você me traiu com meu sócio, me abandonou, me deixou na ruína, me fugiu com meu sócio, levando todo o meu dinheiro. Esse tipo de coisa, né? E aí, né, com muita facilidade, a gente vai o quê? Caminhando para esses antigos sentimentos ainda guardados nos arquivos do espírito, né? A gente vai caminhando. Por isso que ele diz, a doutrina espírita nos indica que um grande contingente de casamentos são reencontros de almas desajustadas, muitas delas carregadas de mágoas e ressentimento. Portanto, com muita facilidade para antigos sentimentos ainda guardados no arquivo do espírito. Rancores são reeditados, aí vai tudo isso, culminando em acusações e violência. E, sob o ponto de vista emocional, esse reencontro se dá em grande número de vezes com os casais despreparados para uma relação saudável. Aprender. Ai, gente, aguarda só um minutinho que eu esqueci de pegar o fio do meu computador. Espera aí um minutinho. Lembra aqui? Ai, gente. Opa, liguei aqui, eu vou arrumar a tomada. Pronto, eu acho que foi. Esqueci totalmente de ligar aqui o fio do computador. Aí a bateria. Vamos lá. Meu Deus. Peraí, acho que. Ah, não, eu liguei o computador direto. Eu trouxe a extensão, mas não liguei a extensão. Eu botei o fio direto, não tem problema não. Então, ele diz aqui, né?
Sobre o ponto de vista emocional, esse reencontro se dá em grande número de vezes com as pessoas despreparadas para uma relação. Então, não basta amor, né? Eu amo demais. Essa semana mesmo eu vi um casal que eles falavam sobre isso. Nós estamos nos separando. Vamos ser amigos. Não é por falta de amor. Nós nos amamos, mas não conseguimos conviver. Nunca houve nenhum tipo de agressão entre nós, mas nós não conseguimos conviver um com o outro, mas nos amamos muito. Olha aí, olha o complicado. Então, para esse casal, não basta eles se amarem. Isso não atende às necessidades deles. Então, ele diz aqui, ele diz, tem outras coisas que precisam ser levadas em conta dentro de uma relação. Aí, aqui, ó, há um mito que duas pessoas, ao se casarem ou se unirem, devem deixar de ser duas e passarem a ser uma só. Não é dessa coisa? Agora vocês são vocês dois são um só. O pessoal fala sobre isso. Casou é um só. Na verdade, diz Sérgio Lopes, elas devem continuar sendo duas. Duas individualidades caminhando na mesma direção, voltadas para os mesmos objetivos fundamentais de uma relação afetiva. Nós temos uma família, temos que pensar no quê? No bem-estar da nossa família. Mas são duas individualidades caminhando na mesma direção, voltadas para os mesmos objetivos fundamentais de uma relação afetiva, mas cada um mantendo suas características e preferências. E claro que vai ter uma hora que você vai ter que fazer uma renúncia aqui, outra renúncia ali, para dar oportunidade a um a outro, mas isso não quer dizer que você tenha que se anular. E o que acontece aqui muitas vezes é que uma pessoa da relação se anula, se apaga para a outra brilhar. Não é assim. Alguém vai ficar frustrado dessa história. Alguém vai ficar frustrado. E o frustrado não é feliz. Aquele que fica frustrado não é feliz. Né? Não é você se frustrar de uma coisinha. Não, eu vou ter que fazer uma renúncia aqui. Não é uma. Mas você passar a sua vida toda tendo que se apagar para o outro brilhar, alguém vai ser muito infeliz. E alguém vai ficar muito mal acostumado. Né? Então, ele diz aqui, duas individualidades caminham na mesma direção, voltadas para os mesmos objetivos fundamentais de uma relação afetiva, mas cada um mantendo suas características e preferências. Para alcançarmos o potencial de realizações como seres humanos, precisamos ser capazes de equilibrar as nossas necessidades de união e intimidade, onde a vida é compartilhada, com períodos em que precisamos nos voltar para dentro, com espaço para nós próprios e para crescer e evoluir como indivíduos. Então, somos individualidades, precisamos saber equilibrar nossas necessidades de união, intimidade, ter uma vida compartilhada, mas tem que ter períodos para que cada um cuide de si, voltando-se para dentro, com espaço próprio, para nós próprios, e para crescer e evoluir como indivíduos. É através de um relacionamento a dois que se realiza a lei de reprodução. No plano emocional, a relação afetiva cresce através da troca de sentimentos e da capacidade de dar e receber. No plano emocional, casais que não exercitam essas duas capacidades, tá? Geralmente se desajustam. É a capacidade de dar e receber. Então, um casal, duas pessoas que convivem juntas, precisam, tá? Além da
troca de sentimentos, porque a relação afetiva cresce através da troca de sentimentos, mas cresce também através da capacidade de dar e receber. Casais que não exercitam essas duas capacidades geralmente se desajustam. Há casais, e diríamos que constitui a grande maioria, em que ambos só querem receber. E acaba faltando quem dê. E há também os que estabelecem relações onde só um dá e o outro só recebe. O resultado, normalmente, é de uma relação insatisfatória, é aquela frustração que eu falei anteriormente, e de dependência infantil. Uma relação satisfatória pressupõe que o homem e a mulher, ou no caso, as pessoas que estão naquela união, sejam capazes de crescer juntos na sua tarefa espiritual e evolutiva, mas mantendo a sua individualidade. Para que esse crescimento se dê da forma prevista, a lei de reprodução o utiliza para perpetuar a espécie, através do nascimento de filhos, alcançando o nobre objetivo da formação da família. Então, nessa união entre onde há aquela troca de sentimentos, aonde há essa capacidade de dar e receber, né? A espiritualidade do Pai, vamos dizer assim, Deus utiliza isso para perpetuar a espécie, através do nascimento de filhos, alcançando o nosso objetivo da formação da família. Aí, é sinal de crescimento emocional quando o casal consegue ampliar sua relação afetiva, de modo que surja o espaço para os filhos. Isso aqui é muito interessante. E aqui nós vamos falar da família, do filho biológico e do filho adotado também, né? Família, vamos adotar filhos, né? Isso é muito interessante. Então, olha só, é sinal de crescimento emocional quando o casal consegue ampliar sua relação afetiva de forma que na relação haja espaço para os filhos. Aí a pessoa, peraí, começa a pensar assim, peraí. Apesar que a gente vai ver isso à frente. Será que tem relação que não existe espaço para filhos, sejam eles biológicos ou adotados? Então, vamos lá. Há casais que não conseguem abrir esse espaço para os filhos e vivem numa simbiose, trocas absolutas, dedicando-se apenas um para o outro. Trata-se apenas de um vínculo a dois, onde as atenções não podem sair do circuito da relação. Eu só tenho tempo para o outro e o outro só tem tempo para mim. E não abrimos esse espaço. Outros casais que vivem nessa condição, embora sem consciência dela, acabam tendo filhos. Isso faz com que a relação afetiva não sobreviva após o nascimento do bebê. Eles não perceberam que na relação deles só tem espaço para eles dois. Eles não conseguem abrir um espaço para os filhos. E quando acontece do filho chegar, seja pelo meio biológico ou pela adoção, a relação se desestrutura. E eles não percebem isso, que eles, naquele casamento, naquela união, nunca abriram espaço para os filhos. Aquela relação que era só para os dois, agora pede atenção a um terceiro. Isso talvez explique por quê 40%, isso é estatística de um psiquiatra, que trabalha com psicoterapia. Isso talvez explique porque 40% das crianças passem pela experiência de terem os pais separados antes de terem completado seus 15 anos de idade. E também porque está aumentando o número de separações conjugais em casais que têm filhos entre 1 e 3 anos de idade. Olha aí. A renúncia consciente de determinadas necessidades em prol dos filhos é atitude saudável, necessária, para que eles possam se desenvolver. A vida moderna sugere que as pessoas têm o direito de procurar a própria felicidade, custe o que custar. Só que isso tem custado caro para as crianças,
tem custado o seu abandono. Invariavelmente, percebe-se a ausência de suporte afetivo dos pais para o desenvolvimento emocional dos filhos. Gente, alguém é capaz de ser contrário ao que o Sérgio Lopes está dizendo? A gente não vê isso acontecendo dentro da família. Crianças que o pai tem que trabalhar porque ele precisa ter dinheiro para poder manter o carro, o apartamento, o nível de vida. A mãe também tem que trabalhar porque ela tem que ter o... E não conseguem, sabe, pensar, parar para pensar, vamos ver o que a gente pode fazer para que a gente não deixe a criança na mão, às vezes, de uma terceira pessoa ou de alguém que não tem as mínimas condições de acompanhar aquela criança. Ou enviar a criança curso atrás de curso, para ocupar o dia inteiro da criança para poder ir lá. Então, alguma coisa está acontecendo aí. Muitos relacionamentos não conseguem levar avante, aí a criança fica só com um deles, aí começa a ter o problema, né? E aí, muitas vezes, a criança fica, apesar de ter um pai e uma mãe, abandonada. E não tem aquele suporte afetivo dos pais para o desenvolvimento emocional dos filhos. Não é o suporte financeiro que ele está falando. Tem comida, tem roupa, tem sapato, tem celular, tem internet em casa, não é isso. É o desenvolvimento emocional dos filhos. No capítulo 14, item 8º, no segundo parágrafo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, lemos: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, gente, é fundamental nós prestarmos atenção nessa questão. É muito aquele que tem a sua família, ele precisa estar atento para isso. Será que nessa união a qual eu me dedico, nós estamos abrindo espaço para os nossos filhos? Será que nós estamos prontos para fazer algumas renúncias e para podermos dar aos nossos filhos um atendimento emocional, espiritual adequado, para que eles não sejam filhos abandonados, apesar de terem uma casa e terem o pai e a mãe debaixo do mesmo teto, ou o pai e a mãe separados? Ah, mas tem mãe, mas tem pai? Importante isso, porque nós vemos muitas crianças carentes dentro de um relacionamento, totalmente desamparados. E isso, gente, vai ter consequências mais cedo ou mais tarde. Então, como está lá no Evangelho, os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Tem um outro texto aqui que eu trouxe para a gente. Ai, ai. Tá, eu vou abrir novamente aqui, para pegar esse outro texto. Denise ou alguém só... Espera aí, deixa eu ver se ele... Só confirma se vocês estão vendo. Sim, tudo ok. Do livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles. Limitação de filhos. Outra questão que envolve o relacionamento. E ela diz assim no capítulo 14:
O problema da planificação familiar, antes de maiores cogitações, deve merecer dos cônjuges ou daqueles que vão se unir naquela família mais profundas análises e reflexões. Pela forma simplista como alguns o representam, a desordenada utilização de métodos anticonceptivos interfere negativamente na economia moral da própria família. Então, ela vai abordar um outro caso muito interessante. Na situação atual, os pais dotados de recursos econômicos menos procriam. A gente vê bem isso, né? Em considerando as disponibilidades que possuem, enquanto os destituídos de posses aumentam a prole, são os que têm mais filhos, estão tornando muito mais complexas e difíceis as engrenagens do mecanismo social, né? Deixa eu só ver aqui. Então, você tem na nossa sociedade pessoas que têm uma boa situação financeira, limitando o nascimento dos filhos. E pessoas muito carentes, tendo 4, 5, 6, 7. A gente sabe disso. Os filhos, e isso vai trazer depois, como a Joana está dizendo aqui, o quê? Né? Muito mais complexas e difíceis as engrenagens do mecanismo social. Que aí aquela criança sem escola, precisando de um médico, precisa, de repente, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, não tem, aquelas carências todas que a gente sabe. Quem trabalhou em escola, quem conhece escola, viu isso aos borbotões. E diz a Joana, os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tá? Os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tendo em vista as injunções crédito-débito defluentes das reencarnações passadas. Então, na sua maioria das vezes, lógico que para tudo tem suas exceções, mas a gente não vai falar aqui das exceções, porque senão vai ficar assim. Isso, a exceção. Isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Então, a gente não vai ficar falando aqui de exceção, tá? A gente vai falar do que é o que acontece na grande maioria. Ninguém vai ficar falando de exceção. Então, na grande maioria, os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tendo em vista as injunções, crédito e débito defluentes das reencarnações passadas. Normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, antes de reencarnar propriamente dito, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros genitores, de cujo concurso, de cujo auxílio necessitam para o cometimento empreender. Todo mundo conhece aquela história, né? Eu não trouxe o livro para ler, porque é uma história que a maioria conhece, vou resumir rapidinho, do livro Missionários da Luz, de André Luiz. É um caso que nós precisamos todos estudar. Se não quer ler o livro todo, leia pelo menos esse capítulo. É o capítulo 3 da reencarnação. E ele vai abordar o caso da reencarnação de Segismundo. Qual é a história? É um triângulo amoroso, né? O espírito que vai receber agora Segismundo como filho, a mãe e o próprio Segismundo. Em vidas passadas, eu me lembro bem, o que vai nascer como filho foi amante do que seria a mãe hoje, né? E os dois juntos, é um triângulo amoroso. E o atual pai dele, de certa maneira, entre aspas, acabou sendo prejudicado nesse relacionamento amoroso. E aí isso virou uma vida, 2 vidas, 3 vidas,
complicou a situação, se tornaram adversários, principalmente os dois, Sigismundo e aquele que vai ser o pai atual. E a mulher, a mãe, sempre ali entre eles. Agora, Sigismundo está numa situação muito difícil, precisando reencarnar para evoluir. E a espiritualidade vai, durante um tempo, visitar o casal. E vai receber o casal. E vai trabalhando esse casal para que eles aceitem a chegada do filho. Mas quem é esse filho? É aquele antagonista, o pai. E esse reencontro do casal, né, na espiritualidade, com o Sigismundo, sempre organizado pelos amigos espirituais, pela equipe espiritual. E a equipe espiritual conversa com o pai, o que vai candidato a pai. Você precisa fazer as pazes com ele. Isso só vai acontecer se houver essa união entre vocês. Ele vindo como seu filho, e ele não quer, porque ele sabe quem é o outro, sabe o que o outro fez. A mulher está pronta para recebê-lo como filho. E tenta demover o pai da negativa. Porque ele sabe quem ele é, quem é o sujeito que vem. E o Sigismundo, por sua parte, também sabe que o outro não o quer. E isso ele fica meio amarrado. Poxa, ele não me quer, ele não quer me perdoar, ele não quer me o filho. E o outro tem as razões dele para não querer. Então, eles ficam nessas tratativas, até que o casal decide aceitar. E Sigismundo fica feliz, mas depois fica meio inseguro, porque ele desconfia que talvez, né, o outro, que é o candidato a pai, não esteja sendo assim totalmente honesto, mas no final ele aceita, mas a espiritualidade diz que ele pode ir tranquilo, e eles vão continuar amparando ele da espiritualidade. Ele não vai ficar sozinho, vão estar ali ajudando a ele, ajudando a família, para tudo dar certo. Então, é isso aí que o Sérgio Lopes está trazendo para a gente. Antes do mergulho no corpo carnal, na grande maioria, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio, quer dizer, contato com os futuros genitores. Então, todos nós, né, a grande maioria, antes de encarnarmos, no plano espiritual, conversamos com os nossos futuros pais, foi explicado por que você vai encarnar com ele, por que você vai reencarnar nessa família, essas coisas todas, para que a gente chegue o melhor preparado possível, né? Porque o filho, aquele que está chegando, vai precisar do amparo desses genitores para as experiências que ele precisa viver. Agora, os filhos não chegados pela via normal. Qual é a via normal? São os filhos biológicos. Essa é a via normal. São a dos filhos biológicos. Agora, os filhos que chegam não como filho biológico, mas pela adoção, não obstante, alcançarão a casa dos sentimentos negativos, utilizando-se dos sutis recursos da vida, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia, quando separado para as justas reparações. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, um casal não quer ter filhos. Não quero ter filho, porque eu tenho uma intuição que esse negócio de ter filho não vai dar certo, sabe? Tem aquela coisa, né? Vamos ficar só nós dois, a gente adota os 3 gatos, 4 cachorros, porque aquela coisa que a gente sabe, né? E quanto mais, aquela frase horrorosa, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo meus cães e meus gatos. É um horror essa frase, né? Então, os filhos que a pessoa não quer ter, não, eu não quero ser mãe, tem toda a capacidade de ser, mas não quer, vai optar por não formar uma família. Esses filhos, não chegados pela via normal, que é o filho biológico, não obstante, chegarão. Eles virão. Alcançarão a casa dos sentimentos negados, utilizando-se dos sutis recursos da vida, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia, quando separados, para as justas reparações. Não é porque eu não quero ter filhos, porque eu tenho a intuição de que alguma coisa não vai dar certo,
ou porque eu quero ficar com o meu corpo bonitinho, porque eu não quero ter estria, não quero ter isso, não quero ter aquilo, não quero ficar com seio caído, não quero ficar com barriga, aquela coisa arada toda. Não é por isso que aqueles espíritos que precisavam estar comigo numa mesma família, para que nós pudéssemos reparar resolver os nossos problemas, não quer dizer que eles não chegarão. Eles chegarão, sim. E a vida vai tratar de aproximá-los de nós para as justas reparações, pelo amor ou pela rebeldia. Chegarão a outros tetos, outros lares, outras mulheres, outros homens, terão esses filhos. Mas dali, daquele lar de onde eles saíram, eles sairão atraídos pelas necessidades propelentes ao encontro da família e lhe é própria, nem sempre forrados em objetivos relevantes. Eu não quis recebê-lo, por N razões minhas. Não estou falando por eu não ter capacidade de gerar o filho, não é isso. Porque eu tenho, mas não quero. Não quero porque eu quero continuar bonita, não quero porque filho só atrapalha, não quero porque vou tomar meu tempo, não quero porque eu não tenho tempo para isso. Esse espírito que precisava reencarnar junto a mim para que a gente pudesse acertar nossos ponteiros, eles vão nascer em outras famílias, mas virão ao nosso encontro, serão atraídos para nós pelas necessidades propelentes ao encontro da família que lhe é própria. E nem sempre chegarão forrados em objetivos relevantes. Alguém que te chega, muitas vezes, perturbando a paz. Aquele que, de fora, desarmoniza a tua família, o viciado que corrompe quem te é caro, todos eles estão vinculados a ti. De repente, você tem um sobrinho que você ama demais, um afilhado que você ama demais, e de repente surge alguém que você diz que caiu de paraquedas na nossa família e desarmonizou a nossa família, levou o meu querido amado sobrinho, afilhado, para o mau caminho. Todos estão vinculados a ti. E se houvessem renascido sob teu teto e as circunstâncias impediriam dramas maiores, antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação. Conversam os dois entre si. Evita enganjar-te na moda, só porque as opiniões gerais são favoráveis à medida. Está na moda não ter filho. Não faça simplesmente considerando os fatores econômicos, os da superpopulação. O senhor dispõe de recursos inimagináveis para trazer aquele espírito para perto de ti. Confia a ele, ao Senhor, as tuas dificuldades e entrega-te consciente, devotadamente. Seja qual for a opção que escolhas, ter mais ou menos filhos, os que se encontram na pauta das tuas necessidades chegar-te-ão, hoje ou mais tarde. Sendo possível, acolhe-os da melhor maneira, porquanto, conforme o receberes, ser-te-ão amigos generosos ou rude adversários, dos quais não te libertarás facilmente. Então, eu achei esse texto da Joana, esses dois textos, tanto da Joana como do Sérgio Lopes, muito importantes, muito interessantes para esse assunto que nós estamos tratando, da família, da reprodução, da limitação dos filhos. Achei muito interessante mesmo, muito atual, tá? E que a gente possa, né, refletir sobre isso, analisar direitinho,
para tentar, de alguma forma, auxiliar aqueles nossos irmãos que estão mais necessitados. Porque quem não tem algo desse nível dentro da família, gente? Quem não tem? Eu vou abrir aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse material que nós trouxemos hoje aí? Rose, eu gostaria de comentar. Pode comentar. Porque os textos são atuais porque são a verdade, né? A verdade é sempre atual, porque não tem como a gente fugir e escapar achando que vai se livrar do compromisso, né? O compromisso é compromisso, então chega você querendo ou não. Que bom que chega, que bom é quando você aceita, né? Você quer, você aceita. Como filho, porque imagina só, chegar como alguém que desvirtua alguém muito querido da sua família, ou chegar como alguém que seja um inimigo, está sempre perturbando, né? Então, é preferir fazer a boa escolha e tê-los. É muito bom esse texto da... Eu não conhecia esse livro da Joana, não. Leis Morais da Vida. Quando ela fala também da maturidade dos casais, das pessoas, olha, achei ótimo quando ela fala do casal que não está preparado, que no relacionamento não tem espaço para os filhos. Esse é o psiquiatra que fala, né? Psiquiatra. O casal que se relaciona não abre espaço para os filhos. Né? Então, só um e o outro. Infelizmente, eu também tenho na família um caso terrível que me tira a paz, para falar a verdade. Me tira a paz. Uma tristeza, assim, por incrível que pareça, gente, mas isso acontece, é muito real, né? Quando acontece, os pais não têm aquele compromisso, são jovens, aí vem a criança, e a criança nasce, aí separam, cada um vai para um lado, aí um casa com uma, o outro casa com outro, e aí outro filho com outro, e depois separam de novo, e já estão em outro relacionamento, e, olha, bateu assim no peito. Isso acontece com o neto, meu único neto encarnado, né? Que era gêmeos, né? Então, para mim, assim, uma tristeza isso. E eu tento, assim, me virar nos 30, nos 40, mas aquela história, né? Não é pai, não é mãe, né? Eu sou avó. Eu tento puxar, trazer, e é muito difícil, porque já cria um constrangimento, né? Da própria pessoa que está vivendo isso, né? Então é muito difícil. Eu realmente tenho essa é a minha, como se fosse uma batalha, né? Vencer, e é muito difícil. Eu fico muito triste. Ele fala, a criança fica no abandono, com graves problemas emocionais. É verdade. Porque você olha assim, está bem vestidinho, está bem alimentado, está com... Não adianta, não adianta. Tá. Eu vejo o sentimento, a tristeza, eu tento me virar, fazer o que eu puder para unir. Aí eu só consigo unir quando é aniversário do pai ou da mãe, e olha lá. O resto eu me viro com ele mora numa casa boa, a mãe é casada com outro cara, os dois trabalham, tem dinheiro, aquelas coisas. Mas o sentimento da mágoa que a gente sente, infelizmente, olha, eu não quero isso para o inimigo, como dizem, né? Você, vó, vendo uma situação dessa, né? O pai, ele não quer trabalhar comigo, a mãe, você não sei o quê. Exatamente como relata aqui. Daí para pior, né? Acontece, realmente. É o problema das famílias. Fala, Alberto. Exatamente. Não, é baseado assim, a gente, nesse estudo de hoje, a gente viu vários aspectos, vários ângulos, né? E justamente era isso que eu ia comentar sobre a ausência do suporte afetivo, né? A gente vê, nossa, quando a gente trabalha em escola, que a gente tem a oportunidade de lidar com muitas crianças ao mesmo tempo, como a gente vê essa problemática presente junto da gente. Porque
Hoje tem a questão que a Eloá está comentando, tem também as questões assim da vida moderna, a mulher que trabalha, deixa a criança com o babá, ou a mãe que é sozinha para criar os filhos, como aconteceu uma vez lá na escola. O garoto desmaiou na escola e depois, quando foram ver, a mãe tinha deixado o café da manhã, ele não tomou. Ele não almoçou. Quando chegou na escola, o nível de açúcar dele baixou, ele desmaiou. Então, você vê como essa situação é séria. E muitas coisas problemáticas na sociedade é fruto dessa ausência de suporte afetivo. E eu me coloco no lugar da Eloá, a situação, porque é o que a gente chama, né, de saia justa. É uma situação difícil, porque... É complicado assim. Muito, Não. muito. Porque é uma angústia da gente, né, que está ali, tu está de lado, tem um compromisso, mas ao mesmo tempo não pode adentrar, porque mudou todo o palco, né? Um para cá, outro para lá, e mudou outra vez, mudou outra vez, mudou outra... Falta Complicado. de maturidade emocional dos pais. Para Pois é. ter aquela relação. A pessoa sai de uma relação, ela não quer parar para pensar. Vou, tipo assim, vou ficar uns 2 anos, né? Eu com eu, organizando minha cabeça, preparando tudo, né? Não, sai de uma relação já entra, não tem tempo Imediatamente. para pensar, para se estruturar, entendeu? Para mergulhar dentro de si próprio, para analisar. Não. E aí, quem sofre? Os filhos. Porque não dão espaço para eles no relacionamento. Não dão. Aconteceu. Né? O relacionamento onde os pais, às vezes, eles não sabem, mas, na realidade, eles nunca deram espaço para os filhos. Era eles dois só. Às vezes quer ter filho. Ah, vamos ter filho, porque está todo mundo tendo filho, né? Moda ter filho, né? Aí vamos ter filho. E depois ver que aquele filho não está encaixado ali, não encaixou. Aí começa a separação. Como ele fala, que 40% das crianças, os pais são separados antes dos 15 anos. Muitas com Verdade. 3, 4, 5 anos. E olha só, olha a geração que está sendo criada aí, de crianças que já vão começar, né? E cadê o casal para reconhecer isso e encaminhar a criança, de repente, para um atendimento psicológico? Porque não vai, porque ao aceitar, pensar isso, eu já vou ter que colocar o quê? Falhei, não. Eu falhei, então... Só vai para pegar remédio, vai no querer, caso, né? porque não vai aceitar que ela falhou. Não aceita, não aceita. Ele tem tudo, está reclamando de quê? O que a família está reclamando? Está reparando o quê? Tem tudo. Tem médico, tem roupa, tem televisão, tem internet, tem brinquedo, tem celular, tem videogame, tem tudo. Ele leva para um monte de lugar, para cinema, para isso, para aquilo. Mas... Só isso basta. Isso vai se refletir em algum momento, gente. Vai estourar em algum momento. Mais cedo ou mais tarde, a bomba vai estourar. E aí esses padrões vão se repetindo, né, gente? Vão se repetindo, né? Vai. Juventude desinformada ou não quer se informar, né? A gente vê os jovens, né? A gente já está burra velha, desculpa a expressão, mas é verdade, a vida está... E tu vê os jovens, a grande maioria é ficar, não sei o que, aquelas coisas, né? E fica a consequência que ele fala, né? Que eles falam. É muito triste. Eu faço das tripas e tento sempre puxar, levar, fazer, entendeu? Porque eu sinto assim aquele abandono no sentimento, né, do menino assim. Eu sinto isso me faz muito mal. Isso mudou muito assim minha maneira, né, de encarar as coisas, exatamente por ver e conviver com esse sentimento. E que amorosamente para esse tipo de gente, como ele falou, não dá certo, uma procura constante, né?
Eloá, é a maioria, porque o que a gente vê na escola, você vê aquele Muito padrão triste. repetitivo mesmo, sabe? É. A mãe é mãe solteira, cria os filhos sozinha, porque é filho de um, filho de outro, filho de outro. Tudo de relacionamentos. Aí você vai ver a avó das crianças, também é mãe solteira, teve vários relacionamentos. Aí você vai ver a bisavó, também. Também, aí é difícil. Entendeu? Aí fica, menina, um círculo vicioso, porque você cria um dependente do sentimento, né? Exato, exato. Que aí cria outros também com esse problema na área emocional, que criam Emocional. outros, e assim, para você lidar com aquilo tudo, porque eles nem percebem. Eu estou falando isso também em relação à minha filha, Exatamente, não que percebe. não teve o apoio necessário do pai, ela ficou instável emocionalmente. Assim, você vê os casamentos que ela teve, já está no quarto marido, e já E está como se é que não pode separando. falar? Vai falar o quê, né? Vai falar o quê? Vai falar o quê? O que a gente vai falar para eles? Já falou Tipo assim, tudo que tinha ela que é uma falar. criançona, ainda 41 É, anos, parece uma adolescente. é. Tem dificuldade no amadurecimento exatamente por toda essa situação de família. Então, família é realmente um bela... Como é que é aquela frase, Rose, que tinha na sua janela do apartamento? Está sem som. Tá sem som? Família, uma bela criação de Deus, é uma frase, É, a maior invenção de A Deus. melhor invenção de Deus, uma muito coisa assim. lindo, né? Foi um slogan da Federação Espírita Brasileira, lá nos anos 2000, viver em família é uma ótima invenção de Deus, que a família bem estruturada vai trazer esse suporte que nós, espíritos, precisamos. Precisamos. Nós Isso aí. precisamos. Então, gente, esse assunto é um assunto muito Rico. importante. Nós vamos, mais uma vez, nós só conseguimos avançar uns 2 parágrafos, porque nós temos muita matéria para falar sobre isso. Semana que vem a gente vai continuar, sempre ligando isso a Paulo de Tarso, a Joana de Anjos, ao próprio Sérgio Lopes, Sérgio, que ele é psiquiatra, como eu falei, e a gente vai trabalhando esse assunto, que é um assunto muito importante para todos nós. Muito importante, tá bom? Então, a gente vai continuar abordando esses assuntos sobre família, sobre lei de reprodução. Então, nós vamos encerrando agora, está no nosso horário. Segunda-feira estaremos de volta com o estudo do Livro dos Espíritos. Ontem não deu para fazer os 2 cursos, porque, como eu falei para vocês aqui, teve o problema da queda de luz. Eu acredito que aqui... E hoje, 6 horas da manhã, desde 3 horas da manhã, está tendo pique de luz, pique. Aí até 8 horas, pique de luz. Por quê? Eu acredito que seja, e não é só aqui não, em vários bairros, muitos aparelhos ligados por causa do calor. Ar-condicionado. De madrugada, ele falou que 3 horas da manhã ele viu uns 3 piques de luz. Então, todo mundo com ar-condicionado. Hoje, por exemplo, aqui está dando 37 graus. Eu comecei o estudo com 37 graus, com sensação térmica de 44. É verdade. Então, ninguém aguenta. Eu, por exemplo, estou fazendo estudo aqui com o ar-condicionado ligado. Senão, não dá. Porque o ventilador vai esquentando, é pior, o vento quente. Não adianta nada. Então, realmente, eu acho que por causa desse problema de muito aparelho ligado, as redes não estão aguentando. Por isso que ontem nós não demos o estudo. Mas aí fica para a semana que vem. Então, nós vamos nos despedindo aqui do nosso estudo, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, aos amigos espirituais que conosco se reúnem, nos trazem esses textos maravilhosos, nos dão essa oportunidade de refletir sobre esse assunto tão importante, que é o da maturidade espiritual, da maturidade emocional dos espíritos num relacionamento, para que nós possamos nos
preparar bem para que nas futuras reencarnações tenhamos esses relacionamentos mais bem alicerçados, mais bem organizados, para que nós possamos realmente auxiliar aqueles espíritos que nos chegam através, como filhos, seja pelo biológico ou pela adoção, né? Mas que a gente tenha uma estrutura melhor para dar uma sustentação, um amparo melhor a esses espíritos. Para isso, a gente tem que falar sobre essa matéria, tem que estudar, como diz o outro, tem que cutucar a onça com vara curta, né? Exatamente. Isso permexa no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa agir melhor em novas oportunidades e auxiliar aqueles nossos filhos, parentes, amigos que estão passando por isso nesse momento, essa imaturidade emocional e espiritual. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade e peço ao Senhor que abençoe a todos nós, abençoe a nossa irmã Ana Brito, que hoje está fazendo aniversário, que a fortaleça e que todos nós possamos, Senhor, continuar juntos estudando essa doutrina abençoada. E, mais uma vez, te agradecemos por essa oportunidade bendita. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, ó, beijão no coração, abraço aí na minha amiga Regina, no Menezes, na família Eloá, da família Aninha, Denise, então que a gente possa, segunda-feira, estar junto novamente. Fala, Denise. Menezes está aí no Rio. Ah, tá. Ela está curtindo o calorzinho. Eu também. Eu ia falar com ela, mas depois você fala do cinema, eu ia mandar um abraço para ela, mas ela saiu antes da gente encerrar. Ela passou o estudo todo aqui. Tchau, gente. Eu boto o telefone agora para você, tá, Rose? Bom domingo a todos. Muita paz e Eu muita coloco o telefone da Ana, tá? Manda para mim. Manda para mim no zap. Se você não conseguir compartilhar, você escreve o telefone dela. Não, já peguei aqui, já consegui. Bota o nome dela Eu todo. vou escrever. Gente. Tchau. Meu Deus. Obrigada, gente. Hoje foi muito bom para desabafar, Foi muito bom. jogar para fora. Tchau, tchau, tchau.